O que Tolkien, C.S. Lewis e J.K. Rowling têm em comum? Os três escreveram 3 obras clássicas que estão com certeza dentre os grandes best-sellers da literatura. Os 3 escreveram livros que são muito mais do que conto de fadas, são muito mais do que histórias para crianças ou adolescentes. São livros que muitas vezes, se nós repararmos apenas em alguns contextos dos filmes, possam realmente passar a impressão de que são vazios ou que são alegorias para as crianças se divertirem. Mas quando você começa a olhar para a obra de cada um deles, você percebe o contexto político que está enraizado ali. Para denunciar isso, por exemplo, em Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis ele cria um universo alternativo àquele em que a história está se passando. Já o Tolkien ele prefere criar um passado mítico e denunciar as situações ali na Terra-média. Se nós falarmos de J.K. Rowling, nós vamos perceber que ela cria um paralelo com o mundo real. O mundo mágico de Harry Potter é praticamente o mundo real em que nós vivemos, com algumas inserções e modificações devido a toda a questão da bruxaria. E nós vamos tentar enxergar um pouco hoje, na obra de J.K. Rowling, em toda a série de livros de Harry Potter, o que ela nos quer mostrar e como nós podemos entender melhor os contextos que estão ali enraizados. É isso que o Geek História vai falar no programa de hoje. Fique ligado, porque o Geek História começa agora! Já que nós vamos falar de Harry Potter, só para você ficar ligado na grandiosidade que é essa obra da J.K. Rowling. Mais de 450 milhões de livros vendidos ao redor do mundo. Um dos livros mais vendidos da história. Só nos Estados Unidos, nas 24 horas do lançamento do último livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, foram vendidos mais de 11 milhões de cópias. Foram traduzidos em mais de 73 idiomas. E os 8 filmes produzidos pela Warner entrou para a história como a série mais vista de todos os tempos. Então nós não estamos falando de uma simples história de adolescentes bruxos. Nós estamos falando de um dos grandes clássicos da literatura, do cinema e que é repleto de contextos que nós podemos explorar. Se nós formos analisar o arco principal da história, nós vamos ver o duelo constante entre Harry Potter e o Lord aquele que não deve ser nomeado. O enredo gira em torno da disputa pelo poder. O enredo passa por questões de preconceito, racismo, intolerância, desigualdade social. É só nós olharmos para o mundo em que os bruxos vivem. Nós temos ali os bruxos de puro sangue, como a família do Draco Malfoy, por exemplo. Todo mundo ali enjoadinho, metidinho e tal, porque eles são a nata da sociedade, aquilo que tem de melhor no mundo bruxo, todo mundo é de linhagem pura. Por isso que esses caras não querem ver os outros tipos de bruxo recebendo os mesmos direitos que eles têm, ou que eles acham que têm. Se nós olharmos ali, por exemplo, para os mestiços. Os mestiços são aqueles que são filhos de bruxos ou bruxas com pais que são trouxas. Para não pegar mal, se você não conhece muito o contexto do Harry Potter, trouxa é aquele cara que não é bruxo. Tá? Não se sinta ofendido, mas talvez você possa ser um trouxa que está nos assistindo. Então o mestiço é isso. Dos mestiços nós vamos ter o Harry Potter, por exemplo. O Harry, por mais que tenha pai e mãe bruxos, a família da mãe do Harry não é uma família de bruxos. Então ele acaba sendo classificado e sacaneado pelo Malfoy o tempo inteiro porque ele é mestiço. Mas percebam o seguinte, o Harry é mestiço, mas é um grande bruxo. E para falar de outro grande bruxo que também é mestiço, nós temos, por exemplo, o professor Snape, que também é chamado de o príncipe mestiço. E nós temos ainda nessa hierarquia toda aqueles que são tidos como sangue ruim, que é tido como uma das maiores ofensas ali no mundo dos bruxos. Sangue ruim, para você ter uma ideia, é a Hermione. Sangue ruim é aquele que não é filho de bruxo, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, mas que ele tem algum tipo de magia e acaba sendo desenvolvido. É você olhar para Hermione, o que ela é. Ela pode não ter nenhum bruxo na família, mas ela é uma bruxa brilhante e ela vai se desenvolvendo e se tornando cada vez melhor ao longo de toda a trama. Esse é o quadro de fundo que nós temos ao longo desse enredo maravilhoso que a J.K. Rowling acabou projetando para nós. É uma denúncia de um preconceito social. É uma denúncia muitas vezes da desigualdade social que existe entre as suas classes. Os puros sangue não admitem que os mestiços ocupem o seu espaço. Se você for parar para analisar na proposta que o Lorde, aquele que não deve ser nomeado, ele acaba colocando, ele acaba impondo um domínio, uma proposta de limpeza racial.
por mais que aquele que não deve ser nomeado, ele acabe matando também bruxos que são pares ali dele, mas ele sofre quando ele vê algum bruxo de sangue puro indo pro lado dos mestiços. Ele sofre, ele sente um pesar no coração, se é que ele tem coração, quando ele vê algum bruxo sangue puro morrendo. Mas ele tem um prazer enorme em torturar aqueles que são mestiços e sangue ruins. E a sua proposta de governo é justamente exterminar todos esses mestiços e sangue ruins do mundo mágico que existe ali no mundo de Harry Potter, né? Já que estamos falando desse mundo. Então essa é a proposta. Qualquer semelhança com darwinismo social, com propostas nazistas, com exterminação de raças ao longo do século XX, ou até mesmo ao longo da história, não é mera coincidência. Está inserida ali no livro com algum objetivo. E se você analisar toda a trama que envolve a família do Draco Malfoy, a família do Harry Potter, a família do Neville Longbottom, que por mais que seja uma família de puro sangue, acaba sofrendo na mão desses caras. Se você olhar para o que a Hermione acaba passando, porque o próprio Snape acaba passando ao longo da história, você percebe o preconceito, a discriminação e como a J.K. Rowling joga isso no seu universo. O debate está aí, a questão está posta. É uma questão que envolve muitos sentimentos e aflora sentimentos quando nós falamos isso no mundo de hoje. Por incrível que pareça, em pleno século XXI. Que você possa aprender um pouco com Harry Potter os valores da amizade, os valores do amor entre as pessoas e a proposta que se tem, por exemplo, na junção de Harry, um mestiço, de Rony, que é um cara de família pura, e da Hermione, que é uma sangue ruim. Os três colocam a amizade acima de qualquer preconceito. E acho que esse é um dos grandes ensinamentos que nós temos. O preconceito está aí. Não tolere, diga não ao preconceito. Faça parte desse time que joga limpo por um mundo melhor. É isso que nós queremos deixar para você pensar no programa de hoje. Nós vamos voltar a falar de Harry Potter na próxima semana. Não perca, fique ligado no Geek História. Muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Valeu, galera! Fui!